Olá pessoal e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Dunk Code do YouTube. E ultimamente, mais do que nunca, eu ando recebendo muitas perguntas referente a qual tecnologia deve estudar no mar de informações que a gente está hoje. Quando a gente fala de desenvolvimento e desenvolvimento mobile, né, que hoje praticamente estão andando juntos, o desenvolvimento de websites, sistemas e desenvolvimento de aplicativos, tem muito framework, tem muita opção de tecnologia para se utilizar tanto no front como no back. Então, assim, esse vídeo eu vou te falar com base no que eu vivi e o que eu utilizo hoje, tá? Que funciona bem para mim. E, assim, como, por exemplo, no back-end eu não utilizo só uma tecnologia, eu utilizo duas, no caso, né? Eu utilizo Node ou PHP, enfim. Mas tem outras opções. Então, eu vou falar com base no que eu vivi, com base na tendência do mercado que está crescendo cada vez mais. Enfim, vocês pesquisando, vocês conseguem ver, tanto aqui no Brasil como lá fora. Tá? Vamos lá. Desenvolvimento web hoje, de lei você tem que aprender HTML e CSS. Isso assim não tem como escapar. Tá? Independente do seu nível, você deve ter passado pelo HTML e o CSS. Ok? Então, isso é algo que todo desenvolvedor web vai ter que saber, o HTML e o CSS. Aí depois vem a pergunta, ok, eu aprendi HTML e CSS, eu preciso aprender o Bootstrap, por exemplo, ou Materialize, que são frameworks front-end para te facilitar a vida? Fica ao seu critério. Por exemplo, eu sei utilizar o Bootstrap, mas eu gosto de fazer a parada na mão, né? Só que quando eu tô com pressa, eu utilizo o Bootstrap. E aqui é algo muito interessante, tá? Novamente, nesse mar de tecnologias que a gente tá. Sempre pegue a tecnologia que você vê que está cheio de frameworks, bibliotecas, enfim. Sempre domine a base dela. Porque se você dominar a base antes mesmo de ir pro framework, quando você for aprender o framework, você vai perceber que é muito fácil. Justamente porque você dominou bem a base antes, certo? Então, é mais ou menos assim. HTML e CSS todo desenvolvedor web tem que saber. Só que tem desenvolvedor web que aprendeu o básico ali de CSS, né? Não sabe, por exemplo, estilizar tanto o site, não consegue manipular tantos elementos, mas se vira daí com framework. Eu já não recomendo isso. Eu recomendo dominar bem o HTML e o CSS e aí ir para algum framework, como por exemplo Bootstrap, Materialize, dentre vários outros que existem, certo? Ok. Isso é de lei, HTML e CSS, independente da linguagem que você vai utilizar no back-end. Porque aqui eu estou falando de front-end, né? A web, como a gente sabe, front-end e back-end. Front-end é o que a gente vê e o back-end é o que fica no lado do servidor. Ok. JavaScript. Praticamente, quem vive no mundo de desenvolvimento web, é JavaScript para cá, é JavaScript para lá, é Angular para cá, é React para lá, é Vue para cá. É muito framework JavaScript. O que você deve aprender em 2020? O que funciona? Você deve estar se perguntando logo de cara, né? Ah, Gui, jQuery, eu ainda devo usar, eu devo aprender? Então, os frameworks que eu vou falar aqui, como Angular, React e Vue, na verdade eu vou falar mais do React, tá? Mas antes de dar continuidade, é uma proposta diferente do jQuery. Eu não vou entrar em termos muito técnicos, porém, muita gente fala que o jQuery vai morrer, só que isso não vai acontecer porque a web, praticamente hoje, todos os sites, praticamente todos os sites que foram feitos há mais tempo, por exemplo, a própria plataforma da Dunk Code, eu utilizo o jQuery. Não faz sentido eu deixar de utilizar, porque facilita a minha vida, certo? Então, jQuery não vai morrer, só está perdendo a tendência no mercado. Aí você está aprendendo JavaScript, aprendeu o jQuery e falou, caramba, mas o jQuery facilita muito a minha vida. De fato, então deve aprender jQuery ainda em 2020. Eu recomendo porque é muito fácil de aprender e é muito fácil também de você implementar quando precisa. Se está com pressa, por exemplo, imagina aqui que você está fazendo um site rápido e esse site tem que ter, sei lá, um slider, alguma animação e você não está com paciência para escrever o JavaScript puro ali na mão e quer fazer com jQuery. Beleza, você sabe jQuery, não tem problema nenhum. Quando falam que o jQuery vai morrer, é porque ele está perdendo espaço no mercado, porque o JavaScript evoluiu muito, né? A API do browser, dos navegadores. Está muito mais fácil fazer as coisas que antes não eram fáceis, né? Que a gente precisava do jQuery para facilitar a vida. E aí entra os frameworks agora que eu vou falar em questão. Existem 3 que você pode dar uma olhada em cada um, ver qual que você mais gosta.
Mas aqui o que eu vou falar, e é o que eu recomendo, tá? Mas não é de lei isso. Se você, por exemplo, gostar mais do Angular ou do Vue, sem problema. Mas o que eu uso hoje no front-end, que é o mais moderno, é o React, ok? Então eu falei de HTML, CSS puro, depois que você domina o HTML e o CSS puro, você aprende algum framework como Bootstrap, Materialize. Agora a gente falou para você aprender o JavaScript puro, aprender o jQuery e agora escolher um framework moderno front-end. Ok. React. Por que eu gosto tanto do React? O React ele foi feito pelo Facebook, é mantido até hoje, e ele tem muitas vantagens no desenvolvimento web. Sem contar que existe a versão nativa, que na minha opinião isso assim foi o que mais me ganhou quando eu escolhi um framework JavaScript para trabalhar, pelo simples fato de que o React.js, quando a gente cria uma página web, né, uma interface, website, uma aplicação, como você preferir chamar, hoje nem fala mais website, né, fala app. Com React.js, quando você cria e depois você quer transformar num aplicativo, você tem um React Native, que basicamente você escreve um código praticamente igual do React.js, né? Eles são irmãos e você consegue compilar para Android e iOS. É simplesmente sensacional. E casa muito bem com várias outras tecnologias, como Firebase, enfim, tem o conjunto que a gente fala Min, né? Que daí o React a gente faz requisições para um servidor back-end Node, então é o conjunto Min, né? Que a gente fala. Desculpa, conjunto MERN. O Min seria com Angular. Então, eu escolhi o React, mas eu sei também Angular e Vue. Só que quando eu for desenvolver alguma aplicação, o que eu tenho mais domínio e sinto mais segurança é o React. Então é basicamente isso. Destes três, eu recomendo você escolher um destes. Se eu fosse te dizer para qual escolher, eu diria React, até porque é o que eu ensino no curso de desenvolvimento de aplicativos, né? E no curso de front-end também tem módulo de React. Ok, cobrimos o front-end. Tudo que você for ouvir falar de outros frameworks, são mais frameworks. A base é a mesma do JavaScript, ok? Back-end, vamos lá. Existem várias linguagens que estão cada vez mais em alta no mercado, né? Eu trabalho atualmente no back-end com PHP e o banco de dados MySQL, ou MySQL, como você preferir chamar. E também eu trabalho com Node e MongoDB. Por que não é PHP e MongoDB ou Node e MySQL? Poderia ser? Até poderia, mas essas tecnologias back-end que eu estou falando que rodam no lado do servidor PHP, MySQL e Node e Mongo, elas casam muito bem umas com as outras, né? O PHP com MySQL e o Node com MongoDB. O MongoDB, se você não sabe, é um banco de dados não relacional, diferente do MySQL, que é um banco de dados relacional. Então eu trabalho com essas duas. Você precisa aprender essas duas? Não, porque tudo que você faz com uma, você faz com outra. Claro que uma tem vantagem sobre a outra em alguns aspectos e vice-versa, né? Então fica muito ao seu critério. Grande parte hoje dos meus cursos eu utilizei PHP, mas agora aos poucos eu tô... Aos poucos não, né? Já tem módulos aí que eu tô trazendo mais coisa de Node, né? Justamente para o aluno não ficar espantado com essa transição se precisar fazer alguma coisa com Node ou com PHP. Então essas são as tecnologias que eu te recomendo no back-end, tá? Banco de dados você vai precisar, então eu aproveitei e já disse também, MySQL ou Mongo. E você daí pode utilizar o Node, e lembrando que o Node a gente utiliza JavaScript. É uma vantagem incrível se você tem uma linguagem de programação que você utiliza no front e no back. Essa é um dos grandes diferenciais do Node, na minha opinião. Né? Então isso é bacana, mas também nada impede de você trabalhar com JavaScript no front, que tem que saber, é obrigatório para deixar a sua página dinâmica, e utilizar PHP no back-end. Eu, por exemplo, estou fazendo um projeto com React, que no back-end eu não estou utilizando Node, eu estou utilizando PHP. Então, enfim, é muito assim do que você se sente mais à vontade. Então, eu aprendi primeiro PHP e depois eu aprendi Node. Na verdade, PHP eu programo, sei lá, mais de 12 anos, e o Node eu aprendi não faz nem 1 ano e meio. Então, realmente você pode dominar uma e depois você aprende outra, né? É sempre aquela coisa, domina uma e depois você pode aprender as outras, tá? E é basicamente isso. Tem outras linguagens no back-end como Python, né, que está muito em alta também lá fora, principalmente para Big Data, que é utilizado. Java é aquela linguagem que sempre vai continuar existindo, não é JavaScript. Java no back-end, né, que tem os sistemas corporativos, sistemas mais antigos. Mas realmente a onda do momento hoje está em PHP, JavaScript, Python
e não tem erro. Se você dominar seguir mais ou menos esse mapa que eu te disse, sempre vai ter oportunidade para você, ok? Então, no vídeo de hoje foi isso. Acabei me prolongando um pouco, na verdade, bastante. Só que é isso aí, eu queria fazer esse vídeo para meio que dar uma direção para quem está começando agora, para não ficar assustado, porque vai ver que tem muita tecnologia, muitas opções do que se desenvolver, mas aqui eu resumi realmente a base e o que funciona hoje e a tendência do mercado. Né? Claro que eu não sou o dono da verdade, eu estou falando com base em números que o mercado mostra pra gente. Tá bom? No vídeo de hoje foi isso. Deixa o like se você gostou, um forte abraço e até a próxima.